Fala pessoal, tudo bem? Carmine falando. Deixa eu te perguntar um negócio. Quando você vai comprar alguma coisa para você prefere pagar no débito ou no crédito? Sabia que dá para fazer isso no mercado financeiro? Quando você vai investir, quando você vai montar uma operação de investimento, você pode escolher se você quer fazer ela no débito ou no crédito. Eu vou te ensinar isso nesse vídeo e você vai aprender o que é melhor, qual é a vantagem e a desvantagem de cada uma delas. Então já se inscreve, já ativa o sininho para você ficar em dia e receber em primeira mão toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Então vamos para a tela aqui, vamos para o conteúdo. Essa tela que vocês já conhecem é a minha tela de operação no dia a dia de opções. Aqui eu tenho uma grade de opções de compra, uma grade de opções de venda e aqui um gráfico de 5 minutos e um gráfico diário da Petrobras. Agora, digamos que eu queira fazer uma trava de baixa. A trava de baixa é uma estrutura com opções, onde eu compro uma opção e vendo outra opção. E essa trava de baixa, ela ganha se o mercado cair. Então eu estou acreditando, por exemplo, que a ação vai continuar caindo e eu quero me beneficiar disso. Inclusive eu posso ter a ação lá comprada na minha carteira, mas eu faço uma trava de baixa na opção para ganhar um dinheiro enquanto aquela ação está caindo. Eu não preciso vender a ação, não preciso me desfazer dela. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso fazer as duas operações em paralelo. Então eu já tenho a ação ali na carteira. Não precisa ter também, não é obrigatório. Volto a dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Estou dando exemplos aqui para o dia a dia. Então tem gente que tem ação na carteira, tem gente que não tem. Independente disso, se você acha que a ação vai continuar caindo nos próximos dias, você pode fazer uma trava de baixa para se beneficiar disso. Na trava de baixa, a gente vende a opção que tem o strike menor, ou seja, o que é strike? Aqui, ó, tem aqui a coluninha do strike, ó. Strike é o preço de exercício combinado lá naquela data que a opção vai vencer. Então, tem strike tanto para a opção de compra como para a opção de venda. Então, independente se a gente vai fazer com uma ou com outra, a trava de baixa você vende o strike menor e você compra o strike maior. Agora, deixa eu mostrar aqui um detalhezinho, ó. Vamos lá. As duas operações aqui são travas de baixa, ó. Trava de baixa no débito, ou seja, porque quando você vai comprar alguma coisa, pagar alguma coisa no débito, o que acontece? Você passa ali o cartão, sai o dinheiro na hora da sua conta. Legal? É isso. Então, se você fizer a trava de baixa usando opção de venda, que são as puts, essa trava de baixa ela tem uma característica de ser débito. Você paga, você tem um custo inicial de montagem. Agora, se você fizer uma trava de baixa, é a mesma operação, exatamente a mesma estratégia. Com call, que são as opções de compra, ela vai ser uma operação de crédito. Ou seja, em vez de pagar, de ter um débito inicial, vai ter um crédito inicial na sua conta. Então vamos lá. Como que monta uma trava de baixa no débito? Primeiro você tem que usar a put. Então as duas opções são put, são opções de venda. Onde tem a put, a gente vê aqui ó, na grade de opções de venda. E aí o que eu faço? Na perna 1 a gente chama de perna as posições na operação estruturada. Então aqui é uma operação com duas pernas só, ou seja, são duas opções. Na perna 1 você vai vender o strike A. O que é o strike A? É um preço de exercício menor entre as duas que você vai escolher. Então você escolhe aqui um preço de exercício qualquer, por exemplo, R$10,95, R$10,70 e você vende. Depois você tem que comprar um preço de exercício maior. Qual que é o maior aqui? R$11,70, R$11,95 são os maiores. Então seria dessa forma para montar uma trava de baixa usando opção de venda, usando put, e ela tem um custo inicial, ó, tem um débito inicial. Qual é o risco? O risco aqui é perder o valor inicial, ou seja, se eu não acertar a direção, se ao contrário de cair, lá até o vencimento, até aquele dia do vencimento, quando que é o vencimento? Dia 20 de abril. Então, se até o dia do vencimento o papel não cair, subir, ficar acima, ó, desse segundo strike aqui, da segunda opção que eu vendi, aí eu vou perder esse dinheiro inicial que eu coloquei ali, que eu paguei para montar essa operação para fazer a estrutura. E nunca mais do que isso, né? A perda nunca vai ser maior, ela é limitada a esse custo inicial de montagem aqui. Agora preste atenção que aqui tem coisa que muita gente confunde, gera dúvida, porque
você vai receber um dinheiro adiantado. Então vamos lá. Essa operação aqui, trava de baixa, usando call. O que é call? Opção de compra. Também duas pernas, a mesma situação. Você vai vender o strike menor e vai comprar o strike maior. Então, por exemplo, vem aqui na grade de opções, escolhe um strike menor, vende, escolhe um strike maior, compra. Legal, perfeito. Só que ela vai gerar um crédito inicial. Então aí já é totalmente diferente. Em vez de pagar para montar essa operação, eu estou recebendo dinheiro adiantado para montar essa operação. Qual é o risco? Vamos lá. B menos A menos o crédito inicial. O que é isso? B é o strike maior, menos o strike menor, menos o crédito inicial. Então é sempre um complemento. Então vamos lá. Se a distância entre o strike B e A, né, entre essas duas opções aqui, sei lá, for R$1, por exemplo, 12,70 com 11,70. Então R$1 ali. E aí digamos que você recebeu 30 centavos de crédito inicial. Então, 30 centavos para R$1, faltam 70 centavos. 70 centavos é isso aqui, ó, é o seu risco máximo lá na data de vencimento, no exercício. Se por um acaso o papel passar para cima aqui, ó, desse preço de exercício aqui, que foi comprado ou de cima, aí você tem que pagar os 70 centavos. Ou seja, você devolve aquele crédito inicial e mais um pouco. Legal? Existem algumas situações quando acontecem essas distorções no mercado que a gente consegue montar qualquer operação, inclusive essa na região sem risco. O que é isso? No pior das hipóteses, ela está acima da linha zero. Então, eu recebo dinheiro e quando eu for devolver, na verdade eu não devolvo, eu recebo mais dinheiro ou fico com aquele dinheiro que eu já recebi. Então, essas são condições especiais. Existem outras operações que são já montadas para ter essa finalidade, para ser livre de risco. Riskless, inclusive, dá até para fazer renda fixa com opções. Você faz uma combinação de opções. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Depois você procura, são as operações box. E aí é isento de risco. Não é o caso aqui dessa estratégia. Essa estratégia, seja a trava de baixa com opção de compra, né, com call, ou a trava de baixa com opção de venda, com put, o natural dela é ter o risco limitado, o que já é um grande benefício, porque tem estratégia também que tem risco ilimitado, ou seja, você na verdade não sabe no pior cenário o quanto você pode perder. E aí são um tipo de estratégias que não são muito aconselháveis para quem está começando. Você tem que ter um domínio muito profundo, né, dessa atividade para poder fazer isso. Então, eu procuro nem focar muito nesse tipo de estratégia porque a maior parte do público está começando, então é aqui que eu tenho que ensinar e ajudar vocês. Agora, essas estratégias, eu gosto muito da estratégia de crédito. Independente de se for uma trava de baixa, uma trava de alta ou qualquer outro tipo de natureza, eu procuro montar ali no crédito e com risco limitado. Não são todas as operações de crédito que tem risco limitado. Então, você tem que saber o que está fazendo, tem que estudar, acompanhe os conteúdos aqui do canal que você vai saber direitinho o que você tem que fazer. Agora vamos montar aqui umas simulações, ó. Bom, isso aqui é uma plataforma de simulação em tempo real, onde eu consigo captar informações ali em tempo real do mercado. Primeira situação, eu vou montar aqui, ó, vou adicionar duas calls, né, duas opções de compra, e vou montar uma trava de baixa. Beleza, já tenho aqui montado uma trava de baixa. E eu tenho que... O que você tem que entender? Na trava de baixa, normalmente você tem que acertar a direção. O que é acertar a direção? O nome diz trava de baixa. Então você está acreditando que o mercado vai cair. Então o mercado tem que cair para você ganhar. Aqui, ó, a plataforma selecionou algumas opções aqui já. Então ela pega sempre as que estão muito perto do dinheiro. Como é que eu sei disso? Ó, a Petrobras está agora 11,26, 11,27 no mercado, está marcando essa linha pontilhada aqui no meio, que é a tracejada aqui, é onde o preço está. Então daqui para baixo, lá no vencimento, se a Petrobras ficar daqui para baixo eu ganho, daqui para cima eu perco. Agora vamos lá, eu vou jogar essa estratégia um pouco mais para baixo, por quê? Porque ela está aqui com uma relação de risco-retorno que não é legal. Então vamos dizer aqui, ó, 10,20 e 11,20, por exemplo. Ah, legal. Então, assim, nesse cenário aqui,
Se a Petrobras cair, né, lá na data de vencimento, ela cair para baixo do, por exemplo, aqui do 10,20, né, eu tenho esse ganho máximo, que é esse crédito inicial que eu já recebi. Então, ó, por exemplo, aqui para montar a estratégia, eu não estou pagando, eu estou fazendo ela com call, então é uma trava de baixo com call, eu recebo. Tá aqui, ó, crédito, call, eu recebo. E qual é o risco máximo? Ó, a distância entre os strikes é R$1. O risco máximo, se eu estou recebendo 46 centavos, né, aqui ó, 46 centavos, R$460, se eu estou recebendo R$460, para chegar a R$1 faltam 58, né? Então tá aqui, ó. O preço está oscilando no mercado, mas está aqui, ó, 550, 570. Então é o que falta para complementar, que é justamente essa parte aqui de baixo, ó. Então, lá no vencimento, se a Petrobras estiver daqui de 10,60, por exemplo, que é o meio mais ou menos entre o 10,20 ali e o 11,20, se ela estiver por aqui, ó, daqui para cima, eu já estou perdendo dinheiro. Então ela tem que estar daqui para baixo, eu tenho que acertar a direção. É uma estratégia legal, que eu recebo dinheiro adiantado, mas eu tenho que acertar a direção do mercado. Então uma forma também legal de fazer ela, é o natural, o que os livros ensinam, é você fazer assim, desse jeito que eu estou montando aqui, ó, perto do dinheiro, fazer ATM. Agora eu vou te dar uma dica, que é uma dica minha de experiência adquirida, uma dica aí, ó, de anos de profissão. Dá para você fazer essa estratégia, só que usando as opções OTM. O que são OTM? São opções out the money, opções fora do dinheiro. É como se você estivesse apostando num cenário que já aconteceu. É como se você for falar para uma pessoa assim, pô, o céu é azul. Aí a pessoa, duvida, você quer valer? Aí, quero. Então a pessoa te dá um dinheiro para você dizer que o céu é azul. É lógico que eu estou exagerando um pouco, mas é mais ou menos isso. Então, caramba, como fazer isso? Ó, o que é a trava de baixo? É apostar no cenário de queda. Se eu pegar opções mais daqui de cima, ou seja, quando se trata de call, essas opções são fora do dinheiro. Então, já aconteceu. Na verdade, a Petrobras já caiu. E, por exemplo, qual é a chance dela voltar agora em 21 dias úteis, subir 50%, por exemplo? Pode acontecer, a gente está vendo um momento aí muito volátil, pode acontecer, mas a chance é menor. Então, dá para fazer com opções aqui de cima, da região do 17, do 18, do 19, fazer uma trava de baixa com opção fora do dinheiro, com call fora do dinheiro, receber o crédito adiantado e você tem uma grande probabilidade de ficar com esse crédito, porque dificilmente a Petrobras vai agora, num curto espaço de tempo, recuperar 50% de valorização. Então vamos simular isso aqui. Como que a gente vai simular? Só subir no strike. Então vou jogar lá para cima, eu não sei ainda o que vai dar, vamos jogar aqui para ver. Uma região que eu acho que é difícil, né, dela subir, sei lá, do 16 para cima ali, talvez. Vamos botar aqui, ó, botar um pouco mais para cima. 16,20 com 15,20, vamos testar essa. Legal, então assim, eu estou dizendo aqui que a Petrobras teria que subir 36% nos próximos 20 dias do preço que ela está agora, de R$11, para eu começar a perder. Aqui a figura mostra que a relação entre o risco e o retorno não é muito legal. Por quê? Eu tenho um crédito inicial de R$190 e uma máxima perda, ou seja, um risco o tamanho do risco é isso aqui, de R$810, R$820. Então, assim, é praticamente 1 para 4, né? Ao contrário, né? Tipo, eu posso ganhar 1 para perder 4. Porém, a probabilidade de subir isso tudo aqui nos próximos 20 dias, no próximo 1 mês corrido, é pequena. Por mais que a gente queira desejar que isso aconteça, a probabilidade é pequena de acontecer. Então, você recebe esse crédito inicial e provavelmente vai ficar com ele, mas você tem que ter a consciência de que pode dar esse problema aqui. Agora, quando você monta uma trava, não necessariamente você tem que levar até o exercício, você consegue sair dela antes. Então, tem um outro detalhe que eu quero te mostrar, isso aqui, ó, o θ. O que significa isso aqui? O θ é a propriedade da opção ou da estrutura de opção que está relacionada à passagem do tempo. Isso aqui quer dizer que cada dia que passa você ganha R$6. Exatamente isso aqui quer dizer, ó, 5,77, 5,78 é o que você vai ganhar por cada dia que passa. Ou seja, você recebe esse crédito aqui, por exemplo, de 180,
né? Dá para montar e simular outras estruturas. Vamos ficar nessa aqui para a gente não perder tempo. Você recebe aqui 180 e aí a cada dia que vai passando, as opções elas vão perdendo valor, porque o tempo vai decaindo, principalmente quando está aqui, ó, a série atual faltando um mês. E na última semana isso acelera muito, é o efeito do decaimento temporal, acelera muito. E aí você vai conseguir, por exemplo, fechar essa operação, aí você, para fechar você paga, né? Só que você vai pagar menos do que você recebeu. E é esse o seu lucro, ou seja, você recebe, sei lá, 180 e paga 30, 20 reais para desmontar, fica com a diferença. Então, você tem que simular vários cenários com dados ali em tempo real, né? Se você for fazer durante o dia isso. E aí você consegue achar uma melhor relação, uma melhor probabilidade. Você pode, inclusive, fazer com opções mais daqui de cima também. Então, do 19, do 20, do 21. É uma aposta que a Petrobras vai ficar abaixo disso, que ela não vai voltar a subir. E aí tem uma pequena diferença. Quando você faz a trava de baixa aqui dentro, né, do dinheiro, na linha do dinheiro, por exemplo, você tem que acertar. Você tem que acertar. Daqui para baixo ela tem que ficar nos próximos dias. Quando você faz com ela fora do dinheiro, e esse que é um grande pulo do gato, que não está em livro isso, só que você aprende com anos de experiência, ninguém vai te ensinar, e eu estou te ensinando isso, quando você faz com a opção fora do dinheiro, você tem praticamente duas possibilidades de ganhar. Você pode errar a direção, ou seja, a Petrobras está a 11, ela pode subir para 12, 13, 15, desde que ela não suba para cima, principalmente desse último exercício aqui, porque eu até arrisco dizer que dificilmente, se ela chegar até 15, alguém vai exercer, né? Tipo, se ela morrer aqui, ó, 15 e alguma coisa, ninguém vai exercer. Então, provavelmente, essas duas opções aqui, elas vão virar pó. E para você isso é bom, porque você está vendido nessa estrutura. Uma trava de baixo, você recebeu o crédito, você está vendido nessa estrutura. Se ela virar pó, você não tem que recomprar nada, não tem que desfazer a operação, não tem obrigação nenhuma a cumprir. Você só vai ser exercido se ela passar muito desse preço aqui, que é o limite de cima, ó, o 16,20. For lá por 20 reais, por exemplo, que seria, ó, a Petrobras subir aí a 20 reais, ela teria que subir 78% nos próximos 21 dias úteis, né? A probabilidade disso acontecer é bem pequena, pode acontecer, mas a probabilidade é bem pequena, é mais fácil cair do que subir. Então, é muito interessante, é uma grande jogada fazer com a opção fora do dinheiro. Agora, para a gente finalizar, deixa eu apagar isso aqui e mostrar uma trava aqui usando o put, né? E aí, nesse caso, como é uma trava de baixa, ó, tem que vender novamente o strike de baixa. Observe que, mesmo sendo call ou put, a estrutura é a mesma. É a mesma. Eu vendo o strike menor e compro o strike maior para fazer uma trava de baixa. Só que aqui eu tenho que pagar, ó. Aqui, nesse caso aqui, eu tenho que pagar, ó. Tem um custo inicial, ó, 180. E qual é o risco máximo? Tá aqui, a máxima perda é os próprios 180. Então, não tem risco de perder mais do que isso. Agora, novamente, eu tenho que acertar, ou seja, nos próximos, até o vencimento, a Petrobras tem que ficar daqui para baixo. Daqui para cima, aí eu já perco. E aí, a mesma dica vale. Aqui também vale a mesma dica. Se você fizer com a put fora do dinheiro, você tem mais chance de acertar. Agora, o que é uma put fora do dinheiro? O que é uma opção de compra fora do dinheiro? É para cima? Não, pô. Se a opção de venda ela ganha quando cai, e a Petrobras já caiu daqui para cá, então isso aqui é dentro do dinheiro, quando se trata de opção de venda. Opção de venda fora do dinheiro é para baixo. Então, o que é uma opção de venda fora do dinheiro? É a opção de vender lá no 8, no 7, no 5, onde ela ainda não foi. Então, dá para simular isso aqui também. Ó. Vamos ver aqui se vai dar um resultado legal. Vou jogar aqui, sei lá, 7 contra 8, talvez. Ou 8 contra 9. Legal. Então, assim, aqui é uma trava de baixa. Eu tenho um custo de entrada de R$310 e uma possibilidade de lucro bem maior. Ó, aqui já é uma razão de risco e retorno bem legal. Eu posso ganhar R$690 e o máximo que eu perco é o 310 que eu já montei ali, já paguei para montar. Agora, para isso acontecer, a Petrobras vai ter que cair aí mais 22%. Então, assim, é um pouco difícil disso acontecer. Pode acontecer, eu volto a dizer, pode acontecer. Então, assim, mas a grande desvantagem aqui, não chega a ser uma desvantagem, eu prefiro fazer a operação no crédito. Por quê? E fora, nesse cenário que está hoje em dia, fora do dinheiro, porque a chance
é que a Petrobras não vai voltar, ela vai voltar a subir, eu acredito na valorização, mas não nesse curto intervalo de tempo, né? Em um mês, a Petrobras recuperar tudo que ela acabou de perder. Então, a Petrobras em um mês subir 70%, 80%, 60%, 50%, 30%, é difícil de acontecer. Então, por mais que exista a ação coordenada, então vale a pena fazer uma operação no crédito, porque você não está gastando. Ah, tem um detalhe, deixa eu remontar aqui a operação, só para te mostrar, né? Quando você faz a operação no crédito, você tem que ter margem. Então, deixa eu colocar aqui as opções de novo. Joga lá para cima, sei lá, 16 com 15 com 16. Pronto, tá aí. Então, por exemplo, aqui nesse caso, ó, a margem, você precisa de R$ 382 de margem. Normalmente é 3 vezes o valor do crédito que você recebeu. Então, você recebeu 140, que você vai precisar ali de 300, 400 reais de margem na corretora. Legal? Essa margem não precisa ser dinheiro líquido parado lá. Pode ser, tá, você tem esse patrimônio em ações lá, você tem título de renda fixa. Normalmente, automaticamente, a corretora já coloca isso como margem. Em alguns casos, você tem que pedir para alocar. Você fala com o seu assessor ou você vai lá no seu home broker quando tem essa opção e você aloca como margem de garantia. Então, é o único detalhe. Então, para receber o crédito, você tem que ter garantia, né? É igual o banco, né? Para te dar crédito, ele avalia, né, seu risco, sua conta, você tem que ter garantia. Então, precisa ter essa garantia na conta para poder montar essa operação. Mas, você recebe adiantado, tem o risco de perda, não desconsidere que tem um risco de perda. Fazendo com opção fora do dinheiro, o risco de perda é maior do que o lucro que você já ganhou. Fazendo com opção dentro do dinheiro, né, call dentro do dinheiro, é normalmente proporcional ou melhor, você ganha mais do que perde. Porém, você tem que acertar a direção, ou seja, a Petrobras tem que ir do ponto que está cair mais. Se é esse o seu cenário, se você acredita que do ponto que está vai cair mais, você pode montar dentro do dinheiro. Se você acredita que do ponto que está, ela pode até subir, mas não vai subir tanto para cima, sei lá, do 16, do 17, do 18, do 19, você pode montar uma trava de baixa com call de lá, de cima para baixo, porque praticamente é um cenário garantido, porque tem pouca probabilidade dela subir aí 50% nos próximos dias. Então, é uma operação que eu gosto muito, eu já montei um monte dessas para esse mês, então fica a dica, você pode escolher e montar. Toma cuidado com isso aqui, ó. Imagina que pode acontecer essa perda, então joga lá para cima, opção do 18, 19, do 20, monta no crédito que é mais interessante. E veja se você tem e se a sua corretora deixa você fazer isso antes de fazer, né? Consulta lá com a corretora para a sua ordem não ser rejeitada. Agora eu vou te fazer um convite. Eu vou fazer a Semana da Renda Segura. Na Semana da Renda Segura vão ser 4 encontros online e gratuitos, onde eu vou passar mais informação sobre operações para você tirar rendimentos seguros do mercado. Então, se você quer aprender sobre isso, já se inscreve, coloca o seu melhor e-mail, confirma o seu e-mail. E agora a gente também está fazendo a captação do WhatsApp. Então, lá na página de confirmação de inscrição, tem um botão verde e você pode colocar ali o seu WhatsApp. A gente não vai ficar mandando mensagem todo dia, pode ficar tranquilo. Mas lá é importante fazer isso porque é garantido, é 100% garantido, mais até do que o e-mail, né? Os e-mails têm problemas para receber, que você vai receber o material e os avisos sobre a Semana da Renda Segura, os dias e os horários das aulas. Então, vai lá, se cadastra e coloca um comentário aqui sobre dúvida. Se você ficou com dúvida em algum ponto dessa aula, você escreve aqui o comentário e eu vou te responder. E a gente se vê no próximo conteúdo. Um grande abraço.